quando a história é recente, tudo é muito extraordinário no começo. Cuiabá e Goiás se enfrentaram poucas vezes, a gente nem fez o tradicional raio-x antes da partida entre essas duas equipes. Mas o Cuiabá não tinha vencido o Goiás em Goiânia e conseguiu a sua primeira vitória na história no estádio Ailé Pinheiro, no estádio da Serrinha, diante do principal rival da região, o maior time da região é o Goiás. O Cuiabá vem brigando por essa vaga, vai demorar um pouquinho para conseguir, mas vem brigando com o título, é a segunda melhor equipe do Centro-Oeste no momento, é a única, além do Goiás, da primeira divisão. E hoje fez um jogo muito bem taticamente. O Cuiabá, ao contrário de algumas equipes que folgam em jogos de meio de semana, soube aproveitar a sua superioridade física diante do Goiás. O Goiás poupou, o Goiás folgou essa semana, o Goiás também foi eliminado da Copa do Brasil. Ele teve uma semana mais de folga, mas joga com a Sul-Americana. Então, em algum momento do jogo, sentiu mais a questão física. O Cuiabá não, o Cuiabá poupou e vem jogando só finais de semana pelo Campeonato Brasileiro. Teve apenas uns 2 jogos dia de semana. Então, o Cuiabá teve um momento que se posicionou melhor fisicamente. Mas jogando no estádio da Serrinha, com um gramado um pouco mais pesado, e diante de uma torcida do Goiás que é muito apaixonada e tentou praticamente o jogo todo, e em dado momento da partida ele tentou eliminado para o Cuiabá, lembrando a eliminação da Copa Verde, é um jogo muito estratégico. E é um jogo que, se você pegar a fichinha técnica, para o Goiás estava 3 pontos. E para o Cuiabá estava 1 ponto. O Cuiabá poderia ir a Goiânia e empatar o jogo, já era um resultado positivo. Porque tiraria 2 pontos do Goiás, e quando o Goiás viesse a Arena Pantanal, tiraria 3 pontos do Goiás. Então tiraria 2 mais 3, seriam 5 pontos no total, nesse raio-x, nesse confronto direto. Só que o Cuiabá fez mais e fez além, assim como o Goiás fez na temporada passada. Foi na Serrinha e venceu. Esta é a análise geral do resultado. A análise geral do desempenho do Cuiabá em campo. Mais um jogo consistente do Cuiabá. O Cuiabá não foi um time muito ofensivo. O Cuiabá não foi um time muito defensivo. O Cuiabá foi um time muito consistente. Quando teve a posse de bola, decidiu atacar o Goiás e levou o perigo. Quando se defendeu, não passou tantos sustos, como era muito comum no time do Ivo Vieira. O Cuiabá não era constante. O Cuiabá tentava atacar, errava tudo que tentava e tomava gol. Hoje o Cuiabá saiu na frente, aproveitou as lacunas deixadas pelo Esmeraldino e venceu a partida. O principal jogador do Cuiabá é o Walter. Mas quando um sistema é montado para que o principal jogador de linha do Cuiabá prevaleça, que é o Davidson, o Cuiabá consegue ter uma estratégia de jogo aplicável na partida. O primeiro tempo, eu não assisti tão bem o primeiro tempo, mas foi o primeiro tempo que o Cuiabá teve as melhores chances. Pelo menos 2 ou 3 defesas do Tadeu. E o segundo tempo, o Cuiabá consegue um gol aos 9 minutos, aos 8 e pouquinho, 9 da segunda etapa. E dali em diante, o Cuiabá até cria uma outra chance, o Davidson até tem uma chance de desperdiça, mas o Goiás não machucou o Cuiabá, não agrediu ao gol defendido por Walter. Algumas estatísticas interessantes é que o Cuiabá chutou 15 bolas contra 11 do Goiás. No gol foram 8 do Alviverde e 3 do Esmeraldino. Para fora foram 7 do Esmeraldino e 2 do Alviverde, 2 do Cuiabá. No segundo tempo, tivemos 3 finalizações no gol do Cuiabá para a defesa do goleiro Tadeu, contra nenhuma do Goiás. Então o Walter não fez nenhuma defesa no gol no segundo tempo. E entra um fator que é um fator que eu respeito muito no Cuiabá, principalmente no Antônio Oliveira, que é respeitar as suas limitações. O Cuiabá faz 1-0 e não faz como fazia o time do Ivo Vieira. Dá uma segurada, dá a bola para o Goiás e fala: nós temos uma defesa muito consistente. Boa sorte para superar a gente. Contra o Coritiba, não deu certo. O Cuiabá tomou um gol de jogada ensaiada. Mas contra esse time do Goiás, aparentemente deu. O Cuiabá não conseguiu, o Goiás não conseguiu furar essa linha defensiva do Cuiabá.
apesar do amarelado ali do Matheus Alexandre e do Marlon, do momento de umas faltas mais perigosas, e aí entra outra coisa. O Cuiabá faz a falta quando é preciso, coisa que sumiu no início dessa temporada. Então é um time bem treinado, é um time que tem uma estratégia bem definida, o Cuiabá não sai disso. Você não vai ver o Cuiabá tentando ter a posse diante do Goiás, mesmo ganhando de 1-0. O Cuiabá sabe que é um time mais limitado, então deu a posse de bola pro Goiás e mandou o Goiás vir. O Goiás não conseguiu criar jogadas perigosas pro Walter. Algo interessante a ser dito também é que o Cuiabá abre vantagem pro time da zona de rebaixamento. O Goiás tem 7 pontos e é o primeiro time dentro da zona de gola. O Cuiabá chega a 11 pontos e chega à 14ª posição do Campeonato Brasileiro. Abre 8, 9, 10, 11. Abre 4 pontos de vantagem para o Goiás. Significa praticamente 2 rodadas fora da zona de rebaixamento. Então, é um resultado importantíssimo para o Cuiabá, que tem 3 vitórias fora de casa. E se isso é positivo ou negativo, a gente vai chegar no ponto agora. O Cuiabá tem 3 vitórias fora de casa. E nesse mês de junho, das 4 partidas que vai fazer, o Campeonato Brasileiro vai ter uma pausa para os jogos da seleção, 3 são fora de casa. O primeiro já venceu contra o Goiás. Vai, nos próximos sábados, esse vai ter live pós-jogo, vai a Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo. E depois recebe o líder do Campeonato Brasileiro na Arena Pantanal. Lembrando que o Cuiabá venceu os 2 jogos diante do Botafogo na temporada passada. Um outro Botafogo, mas é uma estatística a favor do Douradão. Diante do Corinthians, só venceu aquela partida na Arena Pantanal. Depois, enfrenta tem o seu primeiro confronto diante do Vasco em Série A de Campeonato Brasileiro. Vai ter um vídeo especial, lembrando que o canal Coruja, ele é Cuiabá Esporte Clube, mas tem as suas origens no subúrbio carioca, em São Cristóvão tem origens vascaínas. Então nós vamos poder falar de muito como vai ser a experiência aqui em casa dessa partida. O diretor que é vascaíno, roxo pra caramba, e invadiram com meu pai aquele vídeo quando o Vasco subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então vai ter um mês muito espaçado com confronto direto. Corinthians, Vasco e Goiás são equipes que disputam o mesmo pelotão, estão na mesma faixa da tabela. O Cuiabá vai ter confrontos importantes. O primeiro venceu. Na Neoquímica Arena, eu vou usar a mesma lógica que eu usei contra o Goiás. Empatar com Corinthians e Vasco fora de casa são empates importantes. Não são vitórias, mas ajudam e seguram adversários direto. Porque assim como Goiás, Corinthians e Vasco colocaram 3 pontos no confronto contra o Cuiabá. Então roubar pontos dos seus adversários diretos na disputa contra o rebaixamento é muito mais importante. O jogo que mais me preocupa é o jogo contra o líder Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro e que vai vir para vencer o Cuiabá. E o Cuiabá não vencer o Botafogo é um resultado preocupante, por causa dos jogos que o Cuiabá tem. Então, entre Corinthians e Vasco tem um Botafogo. É um resultado importante. A gente vai ter tempo para analisar esse jogo de Botafogo e Vasco, porque é depois da pausa da seleção. Então o Cuiabá vai jogar dia 10 e só volta a jogar dia 22. São 11 dias sem Cuiabá Esporte Clube na tela da sua televisão. Para fechar a análise desse mês de junho / jogo do Goiás, é importante. É muito importante. O Davidson até termina o jogo e agradece a Deus, porque a vitória é muito importante e a fase do Cuiabá é melhor ainda. O Cuiabá vai começando esse mês de junho muito melhor. Torcedor, volta para o início de maio. Era preocupante a fase do Cuiabá Esporte Clube. Corta para o início de junho. Melhorou bastante. Antônio Oliveira deu uma cara a esse Cuiabá. Antônio Oliveira, 3 jogos à frente do Cuiabá. Vitória diante do Cruzeiro, empate com o Coritiba e vitória diante do Goiás. O Cuiabá, com o Antônio Oliveira, tem um começo muito bom, que dá uma perspectiva que o Cuiabá pode passar um Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 3 anos de Série A, sem sustos. E é isso que o torcedor do Cuiabá mais espera. Valeu, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal.
dá um tapa no sino para receber todas as notificações e até a próxima.